A vida pode mudar em questão de segundos. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando Ricardo Monteiro chegou mais cedo em casa e presenciou uma cena que destruiria para sempre a imagem que tinha da própria família. O empresário de 48 anos, dono de uma das construtoras mais prósperas de São Paulo, sempre acreditou que o dinheiro poderia comprar segurança, conforto e, principalmente, pessoas confiáveis para cuidar daquilo que mais amava. Sua filha, Sofia. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta o vídeo e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Sofia Monteiro, de 8 anos, nasceu com síndrome de Down e desde pequena enfrentava os desafios de um mundo que nem sempre estava preparado para recebê-la. Depois da morte da mãe biológica, quando a menina tinha apenas 3 anos, Ricardo mergulhou no trabalho como forma de escapar da dor, deixando os cuidados da filha nas mãos de babás e funcionários. Foi assim que conheceu Valéria Santos, uma mulher de 35 anos, elegante e aparentemente carinhosa, que conquistou não apenas seu coração, mas também sua confiança quando demonstrou aceitar Sofia como filha. O que Ricardo não sabia é que por trás daquele sorriso encantador se escondia uma mulher fria e calculista que via na menina apenas um obstáculo para seus planos de uma vida luxuosa ao lado do marido milionário. E foi Marina Silva, de 34 anos, mãe solteira e ex-faxineira contratada como babá, quem se tornou o único escudo entre Sofia e a crueldade silenciosa que acontecia dentro daquela mansão. Será que uma pessoa pode esconder tamanha maldade por tanto tempo? E até onde uma babá seria capaz de ir para proteger uma criança que não era sua, mas que amava como filha? A resposta para essas perguntas estava prestes a explodir de uma forma que ninguém, nem mesmo Ricardo, poderia imaginar. O casamento de Ricardo e Valéria aconteceu 2 anos após a morte da primeira esposa, numa cerimônia discreta, mas luxuosa, na capela da fazenda da família Monteiro. Sofia, então com 5 anos, foi a daminha, carregando as alianças num pequeno travesseiro de cetim branco. As fotos mostravam uma família perfeita, o empresário bem-sucedido, a nova esposa radiante e a menina sorridente entre os dois. Nos primeiros meses, Valéria realmente parecia empenhada em conquistar o carinho de Sofia. Levava a menina ao shopping, comprava roupas caras, a inscrevia em atividades extracurriculares. Ricardo se sentia aliviado por finalmente ter encontrado alguém que pudesse dar à filha o amor materno que ela tanto precisava. O trabalho voltou a consumi-lo totalmente. Viagens constantes para a inauguração de novos empreendimentos. Reuniões que se estendiam até altas horas da madrugada. Foi durante uma dessas ausências prolongadas que Valéria começou a revelar sua verdadeira face. Começou sutil, com comentários ácidos sobre o comportamento de Sofia quando a menina derramava suco na mesa ou demorava mais para entender uma instrução simples. Você precisa prestar mais atenção, Sofia. As pessoas normais não fazem essas coisas. Dizia, sempre quando tinha certeza de que Ricardo não estava por perto. A paciência de Valéria foi diminuindo gradualmente. Os comentários se transformaram em gritos, os gritos em punições desproporcionais. Sofia era obrigada a ficar de castigo por horas no quarto, sem jantar, por comportamentos inadequados, que muitas vezes eram apenas características naturais de uma criança com síndrome de Down. A menina, que antes era alegre e comunicativa, começou a se tornar retraída, chorando por qualquer motivo e desenvolvendo medos inexplicáveis. Ricardo notava que algo estava diferente com a filha, mas Valéria sempre tinha uma explicação pronta. É fase, amor. Criança especial é assim mesmo, muito sensível. Estou fazendo o melhor que posso, mas não é fácil. E ele acreditava, porque queria acreditar. Porque era mais conveniente confiar na esposa do que enfrentar a possibilidade de que havia cometido um erro terrível ao colocar Sofia sob os cuidados dela.
A gota d'água veio numa manhã de sábado, quando Sofia acordou doente, com febre alta e vômitos. Valéria estava irritada porque teria que cancelar um almoço com as amigas no clube. Que criança mais inconveniente, murmurou, enquanto dava o remédio para a menina com uma brutalidade desnecessária. Sempre arruma um jeito de estragar meus planos. Sofia chorou ainda mais, não entendendo por que estava sendo tratada com tanta frieza, justamente quando mais precisava de carinho. Foi nesse momento que Ricardo decidiu que precisava de ajuda profissional. Não mais uma funcionária qualquer, mas alguém especializado que pudesse dar a Sofia o cuidado específico que ela necessitava. Valéria fingiu apoiar a decisão, mas por dentro fervia de raiva. Uma babá significava uma testemunha dentro de casa, alguém que poderia observar de perto como ela tratava a enteada. Marina Silva chegou à mansão dos Monteiro numa manhã de segunda-feira, carregando apenas uma mala pequena e um coração cheio de esperança. Mãe solteira de um menino de 12 anos, havia perdido o emprego de faxineira durante a pandemia e estava desesperada para recomeçar. A oportunidade de trabalhar como babá numa família rica parecia a resposta para suas orações, uma chance de dar uma vida melhor ao filho que criava sozinha. Durante a entrevista, Ricardo explicou detalhadamente as necessidades especiais de Sofia, falou sobre a rotina de terapias, medicamentos e cuidados específicos. Marina escutou atentamente, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando um conhecimento surpreendente sobre síndrome de Down. O que ela não contou foi que seu próprio sobrinho tinha a mesma condição e ela sabia exatamente como reconhecer os sinais de quando uma criança estava sendo bem ou mal tratada. Valéria observava a conversa com um sorriso forçado, já planejando mentalmente como tornaria a vida da nova funcionária um inferno, até que ela pedisse demissão. Marina parece muito qualificada, disse docemente para o marido, enquanto por dentro torcia para que a mulher fosse mais uma das babás incompetentes que não durariam mais que algumas semanas. Nos primeiros dias, Marina se limitou a observar. Via como Valéria mudava completamente de comportamento quando Ricardo estava presente, tornando-se doce e atenciosa com Sofia, apenas para voltar a ser fria e impaciente assim que ele saía de casa. A menina, por sua vez, demonstrava sinais claros de estresse. Roía as unhas constantemente, tinha pesadelos frequentes e se sobressaltava sempre que Valéria se aproximava. O primeiro confronto indireto aconteceu durante o café da manhã. Sofia derrubou o copo de leite na mesa, um acidente completamente normal para qualquer criança. Valéria explodiu numa fúria desproporcional, gritando que a menina era desastrada e incompetente, que não prestava atenção em nada. Marina interveio suavemente, limpando a mesa e acalmando Sofia com palavras doces, explicando que acidentes acontecem e que não era motivo para ficar triste. Obrigada pela ajuda, Marina, disse Valéria entre dentes. Mas eu sei como educar minha filha. A ênfase na palavra minha foi como um tiro, deixando claro que ali existia uma guerra silenciosa pelo bem-estar de Sofia. Marina não respondeu nada, apenas sorriu e continuou consolando a menina. Mas por dentro já sabia que teria que ser muito mais que uma babá naquela casa. E você, o que está achando dessa história até aqui? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. As semanas seguintes foram um teste de resistência para Marina. Valéria inventava tarefas desnecessárias para mantê-la ocupada. Mudava constantemente as regras da casa e criticava cada pequeno aspecto do trabalho da babá. Mas Marina aguentava tudo calada, porque sabia que Sofia precisava dela. A menina havia se apegado rapidamente à nova cuidadora, que a tratava com o carinho e a paciência que não recebia da madrasta. Durante as ausências de Ricardo, Valéria se sentia livre para mostrar sua verdadeira face.
Falava com Sofia como se a menina fosse um fardo, comparava-a constantemente com outras crianças normais e usava a condição da menina como justificativa para tratamentos cada vez mais cruéis. Você nunca vai ser igual às outras crianças, Sofia. Tem que aprender a se comportar melhor, senão ninguém vai gostar de você. Marina documentava mentalmente cada episódio, cada lágrima de Sofia, cada palavra cruel de Valéria. Sabia que precisaria de provas concretas se quisesse proteger a menina, mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Valéria tinha poder, dinheiro e a confiança total do marido. Ela era apenas uma babá, facilmente substituível e sem recursos para enfrentar uma batalha legal. O inverno chegou com força naquele ano, e com ele uma mudança perceptível no comportamento de Valéria. Os maus tratos se intensificaram, como se o frio lhe desse uma desculpa para ser ainda mais cruel. Sofia começou a apresentar sintomas de depressão infantil, perda de apetite, choro constante, pesadelos que a faziam acordar gritando no meio da madrugada. Marina tentou conversar com Ricardo algumas vezes, de forma indireta, mencionando que Sofia parecia mais triste ultimamente, que talvez precisasse de acompanhamento psicológico. Mas Valéria sempre interferia, explicando que era apenas uma fase difícil, que a menina estava se adaptando às mudanças da idade. Marina se preocupa demais, dizia com um sorriso falso. Criança especial precisa de pulso firme, não de mimos excessivos. A situação chegou ao limite numa tarde de julho, quando Sofia voltou da escola chorando porque havia sido excluída de uma brincadeira pelos colegas. Em vez de consolá-la, Valéria aproveitou o momento de vulnerabilidade da menina para despejar toda a sua crueldade. Claro que eles não querem brincar com você, Sofia. Você é diferente, é lenta, é inconveniente. É melhor se acostumar com isso desde agora. Marina presenciou tudo escondida atrás da porta da cozinha. Ver Sofia encolhida no sofá, soluçando de dor e confusão, foi o momento em que ela decidiu que não podia mais se manter neutra. Não importavam as consequências. Ela não permitiria que aquela criança inocente continuasse sendo destruída psicologicamente por uma mulher que deveria protegê-la. Sofia, querida, Marina se aproximou com cuidado, ignorando o olhar fulminante de Valéria. Vem aqui comigo. Vamos fazer biscoitos de chocolate e conversar sobre como você é especial e maravilhosa. Ela abraçou a menina, que se grudou nela como se fosse uma tábua de salvação. Você não é diferente de uma forma ruim, amor. Você é diferente de uma forma única e linda. Obrigado por continuar com a gente até aqui. Fique, porque o melhor ainda está por vir. Valéria ficou furiosa com a insubordinação de Marina, mas não podia fazer muito naquele momento sem parecer cruel demais. Esperou até a babá colocar Sofia para dormir e então partiu para o ataque. Preciso falar com você, Marina. Acho que você está ultrapassando alguns limites aqui em casa. Não é seu papel questionar a forma como eu educo minha filha. Com todo respeito, senhora Valéria. Marina respondeu com calma, mas firmeza. Meu papel é cuidar do bem-estar de Sofia. E uma criança de 8 anos não deveria nunca ouvir que é inconveniente ou que as pessoas não vão gostar dela. Isso não é educação, é crueldade. O confronto direto havia sido declarado. Valéria percebeu que Marina não era como as babás anteriores, que aceitavam tudo caladas por medo de perder o emprego. Esta mulher estava disposta a lutar por Sofia, e isso representava uma ameaça real aos seus planos. Se Marina conseguisse influenciar Ricardo, se ele começasse a questionar a versão dos fatos que ela sempre apresentava, todo o seu mundo de luxo e comodidade poderia desabar. Você está despedida, Valéria disse friamente. Vou falar com meu marido hoje à noite e explicar que seu comportamento tem sido inadequado. Prepare suas coisas e vá embora amanhã de manhã. Marina sentiu o mundo desabar. Perder o emprego significava não conseguir pagar o aluguel, não ter como sustentar o filho.
Mas olhar para o quarto onde Sofia dormia, ainda com as marcas das lágrimas no rosto, fez com que ela tomasse a decisão mais corajosa de sua vida. Eu só saio desta casa se o Sr. Ricardo pessoalmente me pedir para ir embora. E só depois que ele souber de tudo que acontece aqui, quando ele não está presente. A guerra silenciosa entre Marina e Valéria entrou numa fase mais perigosa. Valéria sabia que precisava agir rapidamente para se livrar da babá antes que ela pudesse causar qualquer dano real. Começou a arquitetar um plano para desacreditar Marina aos olhos de Ricardo, inventando situações que pudessem fazê-la parecer incompetente ou até mesmo perigosa para Sofia. Na manhã seguinte, Valéria ligou para Ricardo, que estava numa reunião importante com investidores japoneses. Amor, preciso falar com você sobre a Marina. Aconteceram algumas coisas ontem que me deixaram muito preocupada. Ela inventou uma história sobre Marina ter gritado com Sofia, sobre ter encontrado a menina chorando depois que a babá havia sido grosseira com ela. Ricardo ficou confuso. Marina sempre lhe parecera dedicada e carinhosa com Sofia. Mas Valéria era sua esposa, a pessoa em quem mais confiava no mundo. Por que ela mentiria sobre algo tão sério? Tem certeza disso, Valéria? A Marina sempre me pareceu muito profissional. Eu também pensava isso. Valéria suspirou dramaticamente. Mas acho que ela está passando por problemas pessoais e descontando na Sofia. Ontem ela disse para a menina que ela era difícil de aguentar. Imagina o trauma que isso pode causar numa criança já tão frágil. O que Valéria não sabia é que Marina havia começado a documentar tudo. Não apenas mentalmente, mas com fotos dos hematomas que Sofia desenvolvia depois de ser disciplinada fisicamente. Gravações de áudio feitas discretamente no celular durante os episódios de maus tratos, anotações detalhadas de cada incidente com data e hora. Marina sabia que estava brincando com fogo. Se fosse descoberta, perderia não apenas o emprego, mas poderia ser processada por invasão de privacidade. Mas ver Sofia definhar a cada dia, ver a criança alegre e comunicativa se transformando numa menina assustada e retraída, deu a ela a coragem necessária para continuar reunindo evidências. A situação se complicou quando Valéria descobriu que Marina não havia feito as malas como ordenado. Eu disse para você ir embora, disse com raiva mal contida. Por que ainda está aqui? Porque o Sr. Ricardo ainda não falou comigo pessoalmente. Marina respondeu calmamente, enquanto penteava os cabelos de Sofia para a escola. E porque esta menina precisa de alguém que a proteja. Ela olhou diretamente nos olhos de Valéria, alguém que realmente se importe com ela. Valéria percebeu que estava lidando com uma adversária mais forte do que imaginara. Marina não era apenas uma funcionária desesperada por emprego, era uma mulher com princípios morais sólidos e coragem para defendê-los. Isso a tornava extremamente perigosa. Durante o café da manhã, Valéria fez questão de representar o papel da madrasta perfeita na frente de Sofia, enchendo a menina de carinhos falsos e elogios exagerados. Minha princesinha linda, dizia, beijando a testa da menina. A mamãe te ama tanto. Sofia ficou confusa com a mudança súbita de comportamento, olhando para Marina como se perguntasse se podia confiar naquele carinho repentino. Marina observava tudo com um aperto no coração. Sabia que aquilo era apenas uma encenação, que assim que ficassem sozinhas, Valéria voltaria a ser cruel. Mas também sabia que estava chegando perto de conseguir evidências suficientes para expor a verdade. Só precisava de mais tempo e de uma oportunidade para mostrar tudo a Ricardo. O plano de Valéria para desacreditar Marina estava se intensificando. Ela começou a espalhar pequenas mentiras sobre a babá para as outras funcionárias da casa, criando um ambiente de desconfiança. Disse à governanta que Marina estava roubando comida da despensa, a jardineira que ela estava sendo mal educada com os outros empregados.
A escola de Sofia organizou uma apresentação especial para o Dia das Mães, onde as crianças cantariam para suas famílias. Sofia estava animada há semanas, ensaiando a música em casa e falando sobre como queria que sua mamãe Valéria se sentisse orgulhosa dela. Marina sentia o coração partir ao ver como a menina ainda tentava conquistar o amor de uma mulher que a desprezava. No dia da apresentação, Valéria compareceu vestida como uma rainha, toda produzida e sorridente para as outras mães. Sofia a procurou no auditório antes de subir ao palco, correndo para abraçá-la. "Mamãe, você veio! Você veio me ver cantar!" A alegria pura da menina era comovente, mas Valéria apenas forçou um sorriso e disse: "Claro que vim, querida. Agora vá lá e não me envergonhe." A apresentação foi linda. Sofia cantou com o coração, mesmo quando esqueceu algumas palavras e precisou da ajuda dos colegas. Suas limitações eram evidentes, mas sua alegria e esforço eram genuínos. Algumas mães na plateia se emocionaram ao ver a dedicação da menina. Valéria, no entanto, estava mortificada. Via as outras mães sussurrando e sabia que estavam comentando sobre a performance imperfeita de Sofia. Em sua mente distorcida, a menina havia mesmo a envergonhado publicamente, confirmando todos os seus preconceitos sobre ter uma criança deficiente na família. Quando voltaram para casa, Valéria explodiu. "Que apresentação vergonhosa, Sofia! Você esqueceu a letra, cantou desafinado, ficou fora do ritmo. As outras mães ficaram com pena de mim por ter que aturar isso." Sofia começou a chorar, não entendendo por que estava sendo punida por algo que achava que tinha feito bem. Marina, que havia ficado em casa preparando um lanche especial para comemorar a apresentação, presenciou tudo. Não conseguiu mais se conter. "Pare com isso agora mesmo!" gritou, se posicionando entre Valéria e Sofia. "Ela é uma criança de 8 anos com síndrome de Down. Ela fez o melhor que podia e foi lindo. Como você ousa me gritar na minha própria casa?" Valéria estava fora de si. "Quem você pensa que é para me dar ordens? Você é apenas uma babá, uma funcionária. Eu sou a única pessoa nesta casa que realmente se importa com esta criança." Marina rebateu, tremendo de raiva e indignação. "Você é uma mulher cruel e sem coração que está destruindo uma menina inocente só porque ela não se encaixa na sua fantasia de família perfeita." Sofia assistia ao confronto aterrorizada, sem entender por que as duas mulheres mais importantes de sua vida estavam brigando por causa dela. Começou a chorar ainda mais forte, o que fez Marina imediatamente se acalmar e ir consolá-la. Valéria saiu da sala furiosa, pegou o telefone e ligou para Ricardo. "Você precisa vir para casa agora mesmo", disse com a voz trêmula de raiva fingida. "A Marina atacou Sofia e me agrediu verbalmente. Não me sinto mais segura com ela aqui em casa." Ricardo, que estava numa obra importante do outro lado da cidade, sentiu o sangue gelar. "O que você quer dizer com atacou Sofia? A Marina machucou minha filha?" Ela gritou com a menina, a assustou muito. "Sofia está aqui chorando, traumatizada. Por favor, venha logo. Preciso que você tire essa mulher da nossa casa antes que aconteça algo pior." Marina não sabia da ligação. Estava no quarto de Sofia, consolando a menina e tentando explicar de forma delicada que às vezes os adultos se estressam e falam coisas que não deveriam. "Você foi maravilhosa na apresentação, meu amor. Cantou do coração, e isso é o que importa." "Por que a mamãe Valéria ficou brava comigo, tia Marina?" Sofia perguntou com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu tentei cantar direito, eu tentei não errar." Marina sentiu uma revolta profunda crescer dentro dela. Como uma mulher podia ser tão cruel com uma criança tão pura e amorosa? "Você não fez nada errado, Sofia. Nada. Às vezes, as pessoas grandes ficam bravas por motivos que não têm nada a ver com você. Mas eu quero que você saiba que você é especial, que você é amada e que não importa o que aconteça, isso nunca vai mudar." Ricardo chegou em casa como um furacão. "Valéria,
Havia passado a última hora se preparando para o confronto, criando cenários cada vez mais dramáticos sobre o que havia supostamente acontecido. Quando ele entrou, ela correu para seus braços, fingindo estar em choque. "Graças a Deus você chegou." Ela soluçou teatralmente. A Marina enlouqueceu completamente. Gritou com Sofia, disse que ela era um fardo, que ninguém deveria ter que aturar uma criança assim. A pobre da Sofia ficou aterrorizada. Ricardo ficou confuso. Aquilo não batia com a mulher que ele conhecia, mas Valéria parecia genuinamente abalada. Onde elas estão agora? No quarto de Sofia. A Marina está lá fazendo de conta que nada aconteceu, tentando manipular a menina para não contar a verdade para você. Ricardo subiu as escadas com determinação, mas parou ao ouvir vozes vindas do quarto da filha. Era Marina, cantando baixinho uma canção de ninar, e Sofia rindo. Não pareciam duas pessoas que haviam acabado de passar por um trauma. Ele se aproximou da porta entreaberta e observou a cena. Marina estava sentada na cama com Sofia no colo, mostrando um livro de histórias. A menina parecia calma e feliz, muito diferente da criança traumatizada que Valéria havia descrito. "Tia Marina", Sofia disse baixinho, "você vai embora como as outras babás? Por que você pergunta isso, querida? Porque quando a mamãe Valéria fica brava com as babás, o papai manda elas embora. E eu não quero que você vá embora. Você é a única que me faz sentir segura." Aquelas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Sofia se sentia segura com Marina. E o que ela quis dizer com as outras babás? Ele se lembrou de que realmente havia demitido várias babás no ano anterior, sempre baseado em reclamações de Valéria sobre comportamentos inadequados. Marina percebeu que alguém estava escutando e olhou em direção à porta. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ela viu neles uma confusão que não estava lá antes. "Senhor Ricardo", ela disse suavemente, fazendo Sofia olhar também. "Papai", Sofia correu para abraçá-lo. "Você chegou cedo hoje." Ricardo abraçou a filha, observando atentamente seu comportamento. Ela não parecia traumatizada, assustada ou magoada. Parecia apenas uma criança que havia chorado, mas que agora estava bem. "Como foi a apresentação na escola, princesa?" Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas novamente. "Eu esqueci algumas palavras da música, papai. A mamãe Valéria disse que foi vergonhoso." Ricardo sentiu algo se mover dentro dele. Valéria havia criticado a apresentação de uma criança de 8 anos com necessidades especiais. "Eu tenho certeza de que você foi maravilhosa, Sofia. Papai sente muito por não ter podido estar lá." Marina observava a interação com cuidado. Podia ver que Ricardo estava começando a questionar a versão dos fatos que havia recebido. Era sua chance de plantar uma semente de dúvida, mas sabia que precisava ser sutil. "Sofia cantou lindamente", ela disse com sinceridade. "Ela ensaiou tanto para esta apresentação. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ver o esforço e a dedicação dela." Ricardo captou a mensagem implícita. Marina estava dizendo indiretamente que ele deveria estar orgulhoso, não envergonhado. "Tenho certeza de que sim", ele respondeu, olhando diretamente nos olhos da babá. "Marina, posso falar com você lá embaixo em alguns minutos? Preciso esclarecer algumas coisas." Marina sentiu o coração acelerar. Este era o momento da verdade. Ou ela conseguiria fazer Ricardo ver o que realmente estava acontecendo, ou perderia a única chance de proteger Sofia. "Claro, senhor Ricardo." "Sofia, que tal você ficar aqui desenhando enquanto eu converso com seu papai?" Quando desceram, Valéria estava esperando na sala, ainda representando o papel da vítima abalada. "Amor, você precisa tirar essa mulher da nossa casa imediatamente. Não me sinto mais segura." "Valéria", Ricardo a interrompeu com uma firmeza que a surpreendeu. "Deixe-me conversar com a Marina primeiro, sozinho." A conversa entre Ricardo e Marina aconteceu no escritório dele. Uma sala ampla com estantes cheias de livros e uma vista privilegiada do jardim.
Era ali que ele tomava as decisões mais importantes dos negócios e agora precisaria tomar uma das decisões mais importantes de sua vida pessoal. Marina, ele começou, ainda confuso com as versões contraditórias que havia recebido. Minha esposa me disse que houve um incidente hoje, que você foi agressiva com Sofia e com ela. Preciso entender o que realmente aconteceu. Marina respirou fundo. Sabia que este momento definiria não apenas seu futuro, mas principalmente o futuro de Sofia. Senhor Ricardo, vou ser completamente honesta com o senhor, mesmo sabendo que posso perder meu emprego. Sua esposa mentiu. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo estudou o rosto de Marina, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas determinação e sinceridade. Explique-me melhor. Sofia voltou da apresentação radiante, querendo contar como havia sido. Sua esposa a recebeu com críticas cruéis, dizendo que ela havia sido vergonhosa, que tinha a envergonhado. Uma criança de 8 anos, senhor Ricardo. Uma criança que fez o melhor que podia. Ricardo sentiu um desconforto crescente. Aquilo soava como algo que Valéria realmente poderia fazer, especialmente quando estava irritada. Continue. Eu interferi sim. Não consegui ficar calada vendo Sofia sendo humilhada por algo que deveria ser motivo de orgulho. Discuti com sua esposa, gritei com ela, admito, mas nunca, jamais fui agressiva com Sofia. Ela é uma criança maravilhosa e eu a amo como se fosse minha própria filha. A sinceridade na voz de Marina era inegável. Ricardo se lembrou de como Sofia havia corrido alegremente para Marina quando ele chegou, de como a menina havia dito que se sentia segura com ela. Marina, posso fazer uma pergunta direta? Na sua opinião, como Valéria trata Sofia quando eu não estou presente? Marina sabia que era uma pergunta armadilha. Se dissesse a verdade, poderia ser vista como uma funcionária ressentida, tentando causar problemas no casamento do patrão. Se mentisse, estaria traindo Sofia. Senhor Ricardo, posso mostrar algo ao senhor? Ela tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Eu tenho gravações, fotos, documentei tudo, porque sabia que um dia seria minha palavra contra a dela. E ela tem muito mais poder que eu. Ela pausou, olhando diretamente nos olhos dele. Mas preciso que o senhor entenda. Eu não fiz isso para chantagear ninguém ou causar problemas. Fiz para proteger Sofia. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Mostre-me. A primeira gravação era devastadora. A voz de Valéria ecoou pelo escritório, clara e cruel. Pare de chorar, Sofia. Você é uma vergonha. Uma decepção. Por que você não pode ser normal como as outras crianças? E depois a voz de Sofia, pequena e quebrada. Desculpa, mamãe. Eu vou tentar ser melhor. Ricardo sentiu o mundo desabar. Suas pernas fraquejaram e ele teve que se apoiar na mesa. Quando foi isso? Semana passada, na terça-feira, o senhor estava em Brasília naquela reunião com o ministério. Marina mostrou mais arquivos. Tem mais, senhor Ricardo, muito mais. As próximas gravações eram ainda piores. Valéria dizendo que Sofia era um fardo, que ela atrapalhava a vida de todo mundo, que seria melhor se ela sumisse. Ricardo ouviu cada palavra como se fossem punhaladas no coração. Como havia sido tão cego? Como não percebeu o que estava acontecendo com sua própria filha? Senhor Ricardo, Marina disse suavemente, vendo o estado dele. Eu sei que isso é chocante. Sei que é difícil de acreditar. Mas Sofia está sofrendo há meses. Ela desenvolveu pesadelos, ataques de pânico, perdeu peso. E tudo isso, while sua esposa representa a madrasta perfeita quando o senhor está presente. Ricardo se lembrou de todos os sinais que havia ignorado. Sofia, mais retraída, os pesadelos frequentes, como ela se encolhia quando Valéria se aproximava. Ele havia atribuído tudo a fases do desenvolvimento, a dificuldades normais de uma criança com necessidades especiais. Na verdade, sua filha estava sendo torturada psicologicamente em sua própria casa. Por que você não me contou antes?
Ele perguntou a voz embargada. Eu tentei, senhor, várias vezes, mas sua esposa sempre tinha uma explicação, sempre me fazia parecer exagerada ou mal intencionada. E eu sou apenas uma babá, senhor Ricardo. Quem acreditaria na minha palavra contra a dela? A porta do escritório se abriu de repente. Valéria entrou sem bater, irritada com a demora da conversa. Ricardo, o que está demorando tanto? Já deveria ter despedido essa mulher e chamado a segurança para tirá-la daqui. Ricardo olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. A mulher elegante e sofisticada que havia conquistado seu coração, agora lhe parecia um monstro disfarçado. Valéria, sente-se. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Essa mulher já envenenou sua cabeça com mentiras? Ricardo, ela está obviamente inventando histórias para se livrar da culpa do que fez hoje. Eu ouvi as gravações, Valéria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valéria empalideceu, mas rapidamente tentou se recompor. Que gravações? Do que vocês estão falando? Marina segurou o celular. As gravações onde a senhora chama Sofia de vergonha, onde diz que ela deveria sumir, onde a trata como se ela fosse um animal. Está tudo aqui, senhora Valéria, tudo documentado. Valéria partiu para o ataque, como uma fera encurralada. Isso é ilegal. Você não pode gravar conversas na minha casa sem minha permissão. Vou processá-la por invasão de privacidade. Pode processar, Marina respondeu calmamente. Mas essas gravações também vão parar nas mãos do Conselho Tutelar e da Delegacia de Proteção à Criança. Maus tratos psicológicos são crime, senhora Valéria. Ricardo se levantou lentamente, toda a dor e a raiva acumulada finalmente vindo à tona. Maus tratos? Valéria, você maltratou minha filha? Uma criança de 8 anos indefesa? Ricardo, não é isso que você está pensando. Eu apenas tento discipliná-la, ensinar limites. Você sabe como é difícil lidar com uma criança especial. Eu faço o melhor que posso. O melhor que você pode? Chamar minha filha de vergonha é o melhor que você pode fazer? A voz de Ricardo estava subindo de tom. Dizer para uma criança com síndrome de Down que ela deveria ser normal é o melhor que você pode fazer? Valéria percebeu que estava perdendo o controle da situação. Ricardo, você está deixando essa mulher manipular você. Ela, obviamente, quer me prejudicar, quer me tirar do caminho. Não consegue ver que isso é um plano dela para nos separar? Um plano? Um plano que envolve meses de gravações, de documentação cuidadosa? Um plano que envolve proteger uma criança de maus tratos? Ricardo estava fora de si. Valéria, eu confiei minha filha a você. Eu pensei que você a amava. Eu tentei amar, mas ela é difícil, Ricardo. Ela não é normal. Viver com uma criança assim é... Cale a boca! O grito de Ricardo ecoou pela casa inteira. Não ouse falar assim da minha filha. Sofia é perfeita do jeito que ela é. Se alguém aqui não é normal, é você. O clima na mansão Monteiro mudou completamente após a revelação das gravações. Valéria, percebendo que sua farsa havia sido descoberta, abandonou qualquer tentativa de fingir ser uma madrasta carinhosa. Sua máscara finalmente caiu, revelando a mulher fria e calculista que sempre foi. Está bem, Ricardo? Ela disse com uma frieza que gelou o sangue dele. Você quer a verdade? A verdade é que eu nunca quis essa criança na minha vida. Quando me casei com você, pensei que seria temporário, que você logo perceberia que seria melhor para todos se ela fosse para uma instituição especializada. Marina ficou horrorizada com a crueldade daquelas palavras, mas permaneceu em silêncio, deixando que Valéria se enforcasse com suas próprias palavras. Uma instituição. Você queria que eu internasse minha filha? Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela seria mais bem cuidada lá por profissionais. E nós poderíamos ter uma vida normal, Ricardo. Poderíamos viajar, sair, ter nossa própria família sem complicações. Complicações? Você está falando da minha filha como se ela fosse um problema a ser resolvido.
Valéria percebeu que havia ido longe demais, mas já não conseguia parar. A raiva de ter sido descoberta, de ter perdido o controle da situação, a fez dizer coisas que destruiriam qualquer chance de reconciliação. E não é? Olha ao redor, Ricardo. Veja quantas babás já passaram por esta casa. Veja como você não consegue ter uma vida social normal por causa dela. Seus amigos evitam nos visitar. Você não pode aceitar convites para eventos importantes porque sempre tem que pensar nela primeiro. Meus amigos evitam nos visitar porque você os afasta. E eu recuso convites porque escolho minha filha em primeiro lugar, como qualquer pai deveria fazer. Marina observava o confronto com o coração partido. Via anos de dor e ressentimento acumulados finalmente vindo à tona. Mas também via um pai descobrindo a extensão do abuso que sua filha havia sofrido. Onde está Sofia agora? Ricardo perguntou de repente, se dando conta de que a menina poderia estar ouvindo a discussão. No quarto dela, desenhando, Marina respondeu. Coloquei música para ela e fechei a porta. Ela não está ouvindo nada. Ótimo, porque agora vamos resolver esta situação de uma vez por todas. Ricardo se virou para Valéria. Quero que você saia da minha casa, agora. Sair? Ricardo, você está louco. Esta é minha casa também. Somos casados. Não por muito tempo. Amanhã de manhã vou procurar meu advogado para começar o processo de divórcio. E pode ter certeza de que essas gravações serão anexadas ao processo. Valéria riu com amargura. Você acha que vai ser fácil assim? Eu tenho direitos, Ricardo. Regime de comunhão parcial de bens, lembra? Vou levar metade de tudo que você tem. Leve. Leve tudo se quiser. Dinheiro eu posso ganhar de novo. Mas a infância da minha filha, os traumas que você causou a ela, isso eu nunca vou poder consertar completamente. Foi nesse momento que uma vozinha assustada ecoou da escada. Papai, por que vocês estão gritando? Todos se viraram. Sofia estava no topo da escada, segurando seu ursinho de pelúcia, com os olhos arregalados de medo. Apesar da música no quarto, os gritos haviam sido altos demais para não serem ouvidos. Marina foi a primeira a reagir, subindo rapidamente as escadas para confortar a menina. Vem cá, meu amor. Os adultos às vezes precisam conversar sobre coisas importantes. Mas está tudo bem. A mamãe Valéria vai embora? Sofia perguntou, e havia uma mistura de medo e alívio em sua voz que partiu o coração de Ricardo. Sim, querida, ele respondeu, subindo para abraçar a filha. A mamãe Valéria vai embora, mas você e eu vamos ficar bem. Nós temos a tia Marina para cuidar de nós. Sofia olhou para Marina com esperança. Você não vai embora também, tia Marina? Promete que não vai me deixar? Marina olhou para Ricardo, que assentiu com a cabeça. Eu prometo, Sofia. Não vou a lugar nenhum. Vamos cuidar um do outro, está bem? Valéria observava a cena com uma mistura de raiva e desprezo. Que cena tocante, ela disse sarcasticamente. A babá heroína salvando a criança especial. Que história linda para contar aos seus amigos, Ricardo. Valéria, Ricardo disse com uma calma mortal. Saia da minha casa antes que eu faça algo de que possa me arrepender. Está bem, mas lembre-se, você escolheu uma criança deficiente e uma babá em vez de uma esposa que poderia lhe dar uma família normal. Espero que seja feliz com sua escolha. Ela subiu para o quarto, pegou algumas roupas e saiu batendo a porta, deixando para trás uma família destroçada, mas finalmente livre de sua influência tóxica. Sofia se aninhou entre o pai e Marina. Agora nós somos uma família, ela perguntou com sua inocência característica. Ricardo olhou para Marina, a mulher que havia arriscado tudo para proteger sua filha, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Sim, princesa, agora nós somos uma família. 3 meses se passaram desde que Valéria saiu da mansão dos Monteiro. A casa, que antes era um lugar de tensão e medo para Sofia, se transformou num verdadeiro lar. Marina não era mais apenas uma babá.
Tinha se tornado parte oficial da família, com um contrato novo que reconhecia seu papel fundamental na vida de Sofia. Ricardo havia passado por uma transformação profunda. Percebendo como havia sido ausente na vida da filha, reorganizou completamente sua agenda, delegou mais responsabilidades para seus sócios, reduziu as viagens e passou a trabalhar mais de casa sempre que possível. Queria estar presente em cada conquista, cada terapia, cada momento importante da vida de Sofia. O processo de divórcio foi mais complicado do que esperado. Valéria tentou questionar a validade das gravações, alegou alienação parental e até mesmo tentou reverter a situação, dizendo que Ricardo estava sendo manipulado por Marina. Mas as evidências eram incontestáveis, e mesmo o juiz ficou chocado com a crueldade dos áudios. Nunca vi um caso tão claro de maus-tratos psicológicos, o magistrado havia comentado durante uma das audiências. Esta criança precisa de proteção, e fico feliz em ver que o pai tomou as medidas necessárias para garantir sua segurança. Sofia estava florescendo. Com Valéria fora de casa, ela voltou a ser a criança alegre e comunicativa que sempre foi. Seus pesadelos diminuíram drasticamente, ela ganhou peso, voltou a rir com frequência. A transformação era tão visível que até mesmo os terapeutas comentavam sobre o progresso excepcional da menina. Marina havia se mudado definitivamente para a mansão, trazendo seu filho Daniel para morar com eles. O menino de 12 anos se adaptou bem à nova casa e se tornou um irmão mais velho protetor para Sofia. A família que eles formaram era diferente do convencional, mas era real, baseada em amor e respeito mútuos. Uma manhã de sábado, Ricardo estava no jardim observando Sofia e Daniel brincarem na piscina, com Marina supervisionando atentamente. Era uma cena de paz doméstica que ele nunca pensou que seria possível. "Senhor Ricardo", Marina se aproximou, ainda mantendo o tratamento formal, mesmo após todos os acontecimentos. "Posso falar com o senhor?" "Marina, já disse para me chamar apenas de Ricardo. Somos família agora." Ele sorriu. "Do que quer falar?" "É sobre o futuro. Sofia está melhorando muito, mas ainda precisa de acompanhamento especializado. Pensei que talvez fosse hora de procurarmos novos terapeutas. Talvez até uma escola especializada." Ricardo a interrompeu suavemente. "Marina, você ainda não entendeu, não é? Todas essas decisões não são só minhas, são nossas. Sofia tem 2 responsáveis agora, eu e você. Suas opiniões têm o mesmo peso que as minhas." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de todos esses meses, ainda se surpreendia com o respeito e a consideração que Ricardo demonstrava por ela. "Obrigada", ela sussurrou. "Obrigada por confiar em mim." "Eu que deveria agradecer", Ricardo respondeu. "Você salvou minha filha, Marina. Você arriscou tudo para protegê-la quando eu falhei como pai. Como posso retribuir isso?" "Você já retribuiu. Me deu uma família, um lar, um propósito e, mais importante, deu a Sofia o pai que ela sempre mereceu ter." Naquele momento, Sofia correu até eles, pingando água da piscina e rindo. "Papai, tia Marina, vocês viram como eu consegui nadar até o outro lado sozinha?" "Vimos sim, princesa." Ricardo a pegou no colo, não se importando de se molhar. "Estou muito orgulhoso de você." "Eu também estou orgulhosa", Marina disse, ajeitando o cabelo molhado de Sofia. "Você está ficando cada dia mais forte e corajosa." Sofia abraçou os dois. "Eu amo vocês. Obrigada por me protegerem." Ricardo e Marina se entreolharam por cima da cabeça da menina. Ambos sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, muito trauma para curar, muito crescimento para acontecer. Mas também sabiam que agora, finalmente, Sofia estava segura, estava amada, estava protegida. Alguns meses depois, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive Marina. Durante um jantar em família, ele se levantou solenemente e fez um anúncio. "Tenho algo importante para dizer. Marina,
eu gostaria que você considerasse me dar a honra de adotar oficialmente Daniel e que também considerasse a possibilidade de tornar esta família oficial de todas as formas. Marina ficou em choque. Ricardo, Estou pedindo você em casamento, Marina. Não por gratidão, não por conveniência, mas porque aprendi a amar não apenas a mulher corajosa que salvou minha filha, mas a pessoa maravilhosa que você é. Porque quero que nossa família seja real em todos os sentidos. Sofia bateu palmas, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Daniel sorriu, feliz por ver a mãe tão emocionada, e Marina, a mulher simples que havia arriscado tudo por uma criança que não era sua, disse sim ao homem que havia aprendido a valorizar o que realmente importava na vida. O casamento foi simples, numa cerimônia íntima no jardim da casa, com Sofia como daminha e Daniel como pajem. Não houve luxo excessivo ou ostentação. Houve apenas amor, gratidão e a promessa de que, daquele dia em diante, Sofia nunca mais estaria em perigo. E assim, uma história que começou com crueldade e maus tratos se transformou numa linda lição sobre coragem, proteção e o verdadeiro significado de família. Marina não era mais a babá que protegia Sofia dos maus tratos. Ela era sua mãe. Ricardo não era mais o pai ausente que não via o sofrimento da filha. Ele era um homem que havia aprendido que o amor verdadeiro às vezes vem das pessoas que menos esperamos e que proteger quem amamos é a maior responsabilidade que podemos ter. Sofia cresceu numa casa cheia de amor, respeito e aceitação. Ela nunca mais se sentiu uma vergonha ou um fardo. Ela se sentia exatamente o que era, uma criança especial, única e profundamente amada. E Valéria? Ela seguiu sua vida, mas nunca conseguiu encontrar a felicidade que pensava que o dinheiro poderia comprar. Porque não há riqueza no mundo que possa substituir o calor de uma família verdadeira, construída no amor e no cuidado mútuo. Esta história nos ensina que os verdadeiros heróis não usam capas. Às vezes, usam uniformes de babá e têm coragem suficiente para enfrentar quem tem poder para proteger quem não tem voz. E que o amor de família não tem nada a ver com sangue ou documentos legais. Tem a ver com escolha, dedicação e a disposição de lutar por quem amamos. O que você achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você conhece alguma situação parecida ou se já presenciou alguém defendendo uma criança como Marina fez. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias emocionantes como esta. Compartilhe com alguém que precisa conhecer esta história de coragem e transformação. E não esqueça de assistir nosso próximo vídeo, recomendado para mais histórias que vão tocar seu coração.